Primeiro, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso papo. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Quero agradecer a presença de todo mundo aqui em pleno finalzinho de outubro. Eu sei o quão corrido aí é o início de um quarter, né? Do último quarter do ano, para quem trabalha aí na área de tecnologia. Para quem não me conhece, eu sou a Aline, sou co-founder aqui da Tempo Academy, sou agilista, ou era, né, Natan? Já estou um pouco mais distante da área da agilidade peronomútil. Hoje atuo tanto como co-founder aqui da Tempo, também fundadora aí da Elite e do Cota, e também atuo como coordenadora na área de recomendação na Globo. Mãe de 3 crianças maravilhosas, assim, casada com o Natan, e viemos aqui para bater um papo com vocês sobre a agilidade, mais uma vez, desde o início, ali, como entrar na carreira, o que é um Scrum Master, o que é um Agile Coach, o que a gente já passou, o que a gente vivenciou, mas mais do que isso, tirar as dúvidas de vocês aí dessa trajetória. E principalmente não só a parte de teoria, mas também como isso está se relacionando com o mercado, que é uma parte muito importante, porque a gente estuda muito dentro da teoria, mas a gente precisa também entender como se comporta no mercado. E para quem não me conhece aqui, que é a primeira vez, eu sou Natan Vinci, já passei por Scrum Master, Agile Coach, cargos de produto, liderança de agilidade, hoje transitando de head de agilidade para head de estratégia e desempenho organizacional, que aí é uma evolução de como a agilidade também contribui. E a expectativa de hoje é, além de compartilhar, a gente trocar esse conhecimento, é a gente falar da Black Friday da Tempo também, né? Tem Black? Tem Black Friday. Tem Tempo Friday. Tempo Friday, isso aí. Vamos lá. Bom, vamos iniciar aqui, Natan, falando um pouco sobre o que é a agilidade, como que ela está hoje no mercado. Tá bom. Então, vamos pegar a essência da agilidade para a gente correlacionar com o mercado e principalmente para a gente ver se a gente está atendendo essa expectativa no mercado. A essência da agilidade, ela fala muito sobre o poder de adaptação dentro das empresas, sobre o poder de adaptação das pessoas, dos projetos, dos produtos digitais, das iniciativas estratégicas que a gente tem dentro das empresas. Então, a gente vai falar sobre adaptabilidade. E essa adaptabilidade, ela está muito relacionada com o poder da gente atingir resultados. Então, quando uma empresa ela fala assim, putz, eu quero ser mais ágil, ela quer entregar os melhores produtos para a necessidade dos clientes, que esse ponto de fora é volátil, muda a todo momento e a gente precisa navegar nessa incerteza. Porque se a gente, aí é o que a gente vê lá no Beabá, né? Pô, vou fazer um projeto de 2, 3 anos, o cliente muda a necessidade dele, eu não sou adaptável, eu vou entregar o que o cliente não quer. Então, a essência da agilidade é isso, e nós, profissionais de agilidade, estamos para conseguir ajudar as empresas a estar com bons produtos adaptáveis aos seus clientes. Então, beleza até aí. Tem uma reflexão para a gente fazer aqui. As empresas, elas estão conseguindo ser ágeis? Muitas delas não, muitas delas estão por um bom caminho evolucionário e atingindo esse objetivo como seu ponto final. E tem que ter em mente que isso é um processo. É um processo que cultural. Nem sempre é suave, ele é um processo dolorido. Para quem já fez essa transformação ágil ou está passando, porque eu acho que ela não tem fim, né? A gente vem falando há muitos anos sobre transformação digital, sobre transformação ágil. Ele é um processo longo, moroso e que ele não tem fim. Por que ele não tem fim? Porque ele está sempre sofrendo adaptação. Assim como o próprio framework prega adaptabilidade, as empresas precisam se adaptar, as pessoas vão se adaptando ali no dia a dia, e é um processo que ele vai evoluindo ano após ano, mudança após mudança. Então, não deixa de ser um processo, correto? Correto. E aí, quando a gente olha por um outro lado... Temos perguntas da Adriana. Vamos lá. Vamos lá. Ai, eu tentei nem... Desculpa, gente. Me segurando aqui, porque essa adaptação acho que está sendo... bom, como você já disse, né? É bastante morosa. E aí eu entendo que tem duas adaptações, né? Tanto das empresas para agilidade e agilidade para o contexto das empresas. Acho que esse tem sido, e aí particularmente falando, tem sido o maior desafio no meu momento atual, né? Onde que você está atuando hoje, Adri? Hoje eu sou Banco Pan, sou agilista
E aí, num papel, estou tentando ajustar aqui meu mindset, porque eu estou muito mais para um gerente de projetos do que propriamente para um agilista. Confesso que para mim está sendo assim um grande desafio. Fazia muito tempo que eu não tinha essa posição de GP, mas entendo que talvez para esse contexto seja necessário. E aí, tanto que eu falei, preciso participar hoje para poder beber de novo do meu champanhe, né? Para poder entender como que eu trago isso lá para o meu dia, né? E como que eu ajudo, mas como que eu ganho poder para isso também, né? Tem sido dias bem exaustivos aqui. Oh, meu amor, vai lá, que a tia está estudando. Desculpa, gente. Exaustivos e exaustores, né? Isso, e assim, contexto de banco, muitas entregas, regulatórios, então assim, de fato é um contexto que eu fazia um tempinho que eu não atuava, assim, dessa forma tão hard, então acho que tem sido o maior desafio. Adri, eu tinha anotado exatamente para trazer esse papel do gerente de projeto, que é onde o mercado está indo para o gerente de projeto ágil. E aí, só dando 2 passos atrás para comentar, porque a gente vai chegar nisso, e eu acho que muitos estão nessa posição que você trouxe aqui, nesse exato momento, a gente está vendo isso, o mercado indo para esse lado. O que aconteceu? A agilidade, as empresas esperam algo da agilidade, mas elas não estavam prontas para se adaptar com a agilidade. Muitas delas falaram: deixa eu investir durante 2 anos, e aí eu busco, durante esses 2 anos, o meu resultado, né? Foi trabalhado muito sobre cultura, mas não veio o resultado dentro das empresas. Então, as empresas têm muito no mercado que vocês vão encontrar que elas se frustraram com o potencial da agilidade. Elas não conseguiram se adaptar e quem estava trabalhando com agilidade não conseguiu dar o potencial para dentro das empresas também. Putz, eu vou olhar para a cultura. É muito cômodo, muito fácil o profissional de agilidade falar: ah, deixa eu conduzir a cerimônia, a daily, a planning e tudo mais, e ficar naquela mesmice. Então, eu já cansei de ver empresas que estavam há 5 anos com um Scrum Master lá dentro, tocando os ritos do Scrum e ponto. Isso não corresponde às expectativas das empresas, e isso causou essa dor. É importante a gente entender de onde vem essa dor. Quando a gente tem essa dor, as empresas, a gente teve um momento aqui de mais escassez financeira de dentro das empresas. Puxa, não tenho mais dinheiro infinito com investidores e tudo mais, preciso de resultado. O que ela fez? Tira essa galera que só está tocando cerimônia e vamos colocar agora para rodar para dar resultado. Então, tem empresa que foi mais agressiva e falou: mata a agilidade, tem outras que reposicionaram. Ah, vou colocar como coordenador de time, vou deixar um Agile Master para cada 3 a 5 times. Então, foi dada aquela mexida dentro das empresas. E está tendo um movimento do mercado que é assim. Eu sempre provoquei isso, desde que começou esses cortes, né, na agilidade, sobre, cara, só tem 2 opções. Ou a empresa volta para o gerente de projeto tradicional e volta para o cascata, ou ela vai ficar com aquela agilidade no vácuo, né? E aí não vai ter nem o agilista, nem o do cascata, o time vai tentar entregar, como que vai ficar isso? Ou ela vai persistir em arrumar o que ela tem de agilidade, né? Já falei 3 opções, mas... Então, esses eram os caminhos das empresas. Então, esse caminho tá vindo muito. Tipo, eu não quero abrir mão da agilidade, mas eu preciso de alguém que me garanta as entregas. Então, eu estou vendo crescer muito o gerente de projeto dentro das empresas, ou o coordenador ágil, né? Squad leader ágil e tudo mais, porque precisa garantir a entrega. Senão, tá ruim, fico no meio do caminho. Você também tem visto isso, Aline? E aí eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu falei lá no início que, além da Tempo Academy, né, a gente tem a Elite, que é uma empresa de recrutamento e seleção. E ontem chegou uma vaga para mim, para uma multinacional, tá? Onde eles estão contratando um GP. Desde que ele seja certificado em Kanban e desde que a essência dele seja de agilidade. Primeiro agilidade e depois os papéis de gerente de projeto. Exatamente. Aí eu falei, tá, mas você não quer um agilista? Não pode falar agilista. Tem que ser um gerente de projeto, mas que trabalhe com agilidade. Que seja mais agilista do que gerente de projeto, mas ele tem que chegar aqui, ó. Eu tenho que garantir a entrega, mas o cara manja muito de continuar com a pegada de transformação ágil e tudo mais, para que eles consigam conviver juntos. E esse tem sido uma grande surpresa no final das contas, porque a gente via ou o papel do GP bem delimitado, bem desenhadinho, todo mundo falava assim, nossa, gerente de projeto, ninguém mais ouve falar sobre isso, e o Agile Coach ou o Scrum Master, assim por diante. E agora os dois se fundiram de fato, né? O que era muito lá no início, agora a gente tem visto. E não são só as empresas de fora.
A gente tem visto muito, e aí, como a Adri falou, né? Cara, é moroso, é difícil a gente conseguir se adaptar de novo a essa rotina, ou bem gerente de projeto, ou bem agilidade. O que a gente tem visto? É utilizar o bom dos dois mundos. O cara que realmente vai garantir ali a entrega, a qualidade, mas mais do que tudo, consegue ali motivar o time, consegue fazer adaptabilidade, consegue garantir que, apesar das mudanças dentro de um projeto, esse cara conhece os pormenores e consegue desenhar bem as métricas, o engajamento com o time como um todo. E, como o Natan falou lá no início, as pequenas entregas sempre de valor para o usuário, né? E aí, do outro lado, a gente vai entrar nesses dois pontos hoje. Então, primeiro lado, a gente tem esse viés do gerente de projeto, e do outro lado, a gente tem as empresas insistindo positivamente em continuar com o Agile Coach, o Agile Master, sua estrutura de transformação, insistindo na sua evolução de agilidade. Mas essas empresas que ainda estão insistindo positivamente em agilidade, primeira coisa, não existe mais espaço para o cara que ele fala de agilidade, mas não fala de produto e de eficiência. Porque tem que mostrar o resultado. Então, aquele agilista que fala assim, putz, eu quero ir lá para tornar a vida das pessoas melhores, porque a gente faz produtos de pessoas, para outras pessoas utilizarem, porque a gente vai lá e vai mudar a cultura. Tudo bem, essa é uma parte muito importante do processo evolutivo de agilidade, mas o agilista que para neste ponto, ele faz esse processo de cultura e para nessa página 1, não cabe mais dentro das empresas. Ele precisa, sim, mudar a cultura, porque sem isso também não vai dar o resultado, mas ele precisa entender de produto para conseguir conversar junto com os gerentes de produto sobre lá seus objetivos, seus OKRs, seus KPIs, seus roadmaps. Ele precisa falar das suas métricas ágeis, sejam elas métricas em cima do Scrum, que é um pouco mais frágil, ou métricas em cima do Kanban, que é mais robusto, você consegue ter uma conversa de alto nível, ou seja, você conseguindo falar do seu portfólio, que é, ó, eu estou realmente conseguindo fazer entrega e antecipando o valor para a empresa. Então, em uma dessas três dimensões, você tem que estar gerando valor para agilidade. Ou entregando o produto da direção certa, ou dando eficiência de time, ou dando eficiência de portfólio, antecipando o resultado de produto. Sem esses três, não adianta mirar na cultura que vai acabar a agilidade nesse sentido. Então, vamos levar o nosso papo para esses dois aspectos. Aonde estão os papéis de agilidade? Ou um Agile Coach, Agile Master que gera resultado, ou um gerente de projeto atuando dentro do time. Gente, eu tenho uma notícia para dar-lhes. Aqui começou um baita de um temporal, então caso a internet caia ou a luz caia, a gente volta na sequência, tá? Porque o bicho tá pegando aqui no sul. E São Paulo está propício a isso também, não se preocupe. O meu celular falou assim, você está num local seguro? Eu falei, espero que sim. Não sei o que está vindo, né? Vai uma água mesmo. Mas vamos fazer um checkpoint até aqui. Faz Dúvidas? sentido essa dúvida? Está fazendo sentido esse cenário do mercado? Acho que a Adri falou aqui que, pô, tô vivenciando um desses dois cenários, né? Esse é o meu desafio. Vocês também estão vendo isso? Como é que tá no dia a dia de vocês aí? Eu sei que tem gente aqui que nunca nem ouviu falar e tá aqui hoje para aprender e para começar do zero. Isso. E tá tudo bem, tá? Então, gente, dúvidas, perguntas. Hoje a gente resolveu fazer um bate-papo realmente pra gente ver como que a galera tá, né? Qual que é o parâmetro de vocês, como que a gente consegue ajudar e trazer um pouco da nossa experiência. E antes de passar a voz para a Adri aqui, eu queria dizer, escrevam, podem escrever, a gente lê aqui, vai batendo papo, se quiser abrir o microfone, mas o que a gente vai falar aqui agora dos caminhos para atingir esses dois resultados de mercado vai servir tanto, que nem a Aline falou, para quem está começando, quanto que nem aqui para outras pessoas que já têm uma carreira de agilidade, vai servir para os dois, tá? Mas fala aí, Adri. Acho que só corroborar com o que você falou inicialmente, né? Das tendências de mercado. Até foi no último papo, que faz um tempinho que eu não venho aqui, mas foi no nosso último papo de workshop mesmo, não foi de treinamento, que a gente falou que, olhando para o LinkedIn, a gente já via muito essa característica, né? Gerente de projeto com conhecimento em agilidade, ou vagas ali para agilistas com conhecimento em gerenciamento de projetos. Então, essa já era uma tendência. E ali, enquanto você só vê no LinkedIn, é uma coisa. Quando você vem para um cenário onde isso, de fato, é a
a cultura, ou é de fato o contexto, né, da empresa, para mim está sendo bem desafiador exatamente por isso, né? E que bom que eu não parei na cultura em alguns lugares. Que bom que eu ainda fiquei ali no mão na massa, colocando todos os chapéus, porque isso foi o que me trouxe para cá, né? Foi o que me garantiu essa porta aberta. Mas eu confesso que está sendo bem desafiador e, de novo, é adaptação e eu acho que vai ser sempre. Eu não acho que vai ter um resultado único para todos os contextos. Vai ser uma adaptação eterna, acredito. Não, perfeito, Adri. Você falou uma palavrinha essencial, contexto. Nenhuma empresa é igual a outra. O que o Natan e a Aline vão falar aqui também não é sempre Ctrl+C, Ctrl+V, tudo exatamente. Então, precisa desse contexto. Ah, eu estou num contexto de time, o meu time ele é estritamente técnico, não, o meu time é de produto, não, eu estou trabalhando em algo mais projetizado. Como que eu faço, né? Então, o contexto é tudo. O contexto manda aqui. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Que aqui tá um barulho de chuva bem forte. Alto e claro. Boa. Tá bem nítido o áudio. Beleza, vamos continuar aqui. A Juliana disse, começando também pré-vendas em uma empresa que utiliza Kanban. E a Aline falou, estou começando na agilidade também. Tá bom? Então, vamos partir que ambos os papéis, tanto o Agile Master, que está para múltiplos times, quanto o gerente de projeto ágil, eu vou chamar assim, os dois eles têm esta missão de aumentar a produtividade dentro das empresas, certo, Aline? Certo. Então, quando a Aline ela é líder de time também, né, de vários times. O que que um líder quer com relação à produtividade? 6 times. O que que o líder quer com essa produtividade? Primeira coisa, saber se eu estou indo na direção certa. Estou entregando o produto certo? Aline, como que você na prática hoje vê isso? Bom, hoje, para quem já me conhece, eu já falei um pouco, hoje eu atuo com 6 times dentro da Globo, né? Então, lá, a gente tem algumas funções, algumas métricas que a gente vai olhando para ver se a gente está indo pela direção certa, né? Então, eu trabalho numa área de, não necessariamente de produto, eu estou numa área de plataforma, onde para mim foi um desafio bem grande, porque eu não estou lá na ponta, eu não estou vendo o que o meu produto está recebendo ou não. Eu estou na área de plataforma que dá subsídio e insumo para esse produto entregar. Então, a gente vai acompanhando métricas, a gente utiliza lá OKRs, trabalhamos com Kanban, raizão mesmo, tá? Temos uns Frankenstein no dia a dia, que às vezes tem um pouco de Safe, um pouco de Kanban, mas para saber se meu time está indo para o lado certo, é produtividade e análise de métrica. Então, eu preciso saber se eu estou entregando a plataforma correta, se ela está funcionando. Se o meu cliente lá na ponta hoje, lá no G1, consegue acessar e ter a recomendação rápida, a recomendação para a cidade, para o estado dele. Então, sempre olhando para o OKR, por exemplo, tá? Lá a gente é bem pautado e baseado em OKR. Quer complementar? Pode falar. Hoje, toda a nossa área de tecnologia é pautada olhando tanto para quantitativo quanto qualitativo. O que é importante? Eu preciso saber, por exemplo, o Globoplay é um time que eu atuo. Nossa, agora melhorou. Globoplay. Quanto de churn que eu estou reduzindo, melhorando o conteúdo de recomendação. Então, esse é um tipo de métrica que a gente olha, tá? O meu usuário, então a Adri lá na casa dela, ela não desistiu do Globoplay, ela está gostando, ela está recebendo uma boa recomendação. Como que eu vejo isso? Como eu falei, por churn, por quantidade de playtime, ou seja, quanto tempo o meu usuário fica na tela dele. Então, eu pauto todo o meu time baseado naquilo que é a métrica que vem de cima. Então, preciso melhorar a NPS do Globoplay. Como que eu melhoro? Melhorando a recomendação, melhorando o produto, tirando quantidade de anúncio. Então, hoje, isso que nos pauta e nos direciona no nosso dia a dia. Respondi o que você perguntou? Respondeu o que eu te perguntei. E eu queria até dar um exemplo prático disso, além desses que a Aline já trouxe da Globo. Quando eu estava no Boticário, eu sempre fui uma agilista muito métrica, produtividade do time e tudo mais. E quando eu fui para o Boticário como Enterprise Agile Coach lá, a gente estava vendendo os primeiros times. A gente fez e deu uma passada no planejamento estratégico de uma das empresas do Grupo Boticário. E aí a gente começou com 4 times. E lá no Boticário, a gente tinha ali uma gestão de transformação que não olhava que nem eu olhava para métricas. Eles olhavam muito para produto.
OKR certo, Discover e tudo mais. O que aconteceu? Eu tinha 2 times que eles se viravam bem com o Scrum e 2 times que estavam mais ou menos ali na sua produtividade, mas 2 times que se viravam bem. Gente, é impressionante como um time bem direcionado consegue ser, às vezes, até mais produtivo do que um que tem boas métricas. Então, tudo nasce nesse direcionamento. Eles eram full voltado para produto. Então, eles tinham indicadores de produto para tudo. Ah, se nessa questão do churn, da pessoa que veio, comprou, depois parou de comprar, do vendedor que conseguiu manter uma consistência e uma curva de evolução de vendas, que ele não teve, tipo, uma queda ali, indicador para tudo de produto, isso fez com que a gente pegasse aquelas 100 entregas desejáveis de dentro do time, virassem 15 absurdamente assertivas. Então, um dos pontos que eu quero trazer para vocês é que o OKR bem trabalhado dentro dos seus times, junto com um pouco da visão aqui que eu vou trazer o que a gente usou Safe ali, né, para olhar um pouco do nível de portfólio e tudo mais, para conseguir conectar o time também com o produto, fizeram com que a gente garantisse bom direcionamento, mesmo em times menos produtivos com as suas métricas. Então, o primeiro pilar que vai conseguir ajudar a resolver muito a questão de como a agilidade é vista dentro da empresa e de vocês como profissionais por dentro disso será que realmente estou conseguindo fazer com que o meu time esteja bem direcionado? Você pode pegar o OKR mais a execução de um backlog com um PBB ou um Kanban de upstream, né? Quando a gente olha ali dentro de um KSI, a gente vai ver também um upstream. Então, quando você tem tem um OKR com a visão de negócio e a entrada de demandas boa dentro do meu time, você já vai conseguir num primeiro passo, conseguir dar essa resposta para a organização. Vamos lá, Natan. Temos aqui pessoas que estão começando agora na agilidade. Todo mundo está ok com o termo churn? Todo mundo está ok com o termo upstream, downstream? Upstream, downstream, são termos aí que às vezes dá aquela... Mas... Acho que vale. Vale. Bom, ó, médio, nope. Então, vamos lá. Vou dar uma passadinha. Churn, pessoal, é muito referido é um dos indicadores muito ou mais utilizados dentro da empresa, que é assim, todo mês eu trago novos clientes, mas todo mês clientes deixam de comprar comigo. E aí eu tenho a minha base de clientes. A métrica que fala, pô, será que eu estou trazendo mais clientes, segurando clientes para que eles não saiam dos meus comprantes? Isso se chama churn, ou rotatividade de clientes, né? Então, acho que esse é um termo muito utilizado que a Aline não vive sem ele na Globo. Mas isso serve para todas as empresas, porque, a princípio, todo mundo tem cliente, né? Eles fazem a gente pagar os nossos salários. Inclusive, tem gente que usa NPS para entender o porquê que o churn está alto, que é uma outra métrica, para quem não conhece, é a métrica ali que é... Net Promoter Score, né? Isso. Nível de recomendação de cliente. Obrigada, querido. Isso. Vai de 0 a 10, então ali de 0 até 5 é não indico, 6 e 7 é neutro, de 0 a 6 não indico, 7 e 8 é neutro, 9 e 10 ele é um promotor. Ele indica, é um promotor, vai falar bem da Então, se ele for um promotor, com certeza ele não vai fazer churn comigo. E aí, para quem não conhece esses termos mais... não ia falar avançado, mas acho que talvez até sejam hoje em dia mais básicos para o profissional de agilidade dentro do Kanban. O upstream é como a gente olha para o OKR, né, para o meu objetivo, e eu transformo isso em entregáveis, né? Eu preciso fazer com que o desenvolvedor entenda o que a gente precisa entregar. Então, o upstream, ele vai pegando algo que é uma ideia que alguém teve, e ele vai transformando aquilo até chegar num nível de histórias, que é o que o desenvolvedor vai fazer de entrega. E aí, quando a gente tem um compromisso, o desenvolvedor fala, é isso que eu vou entregar, aí ele cabe num fluxo de downstream, que é o Kanban, olhando para o processo de entrega de fato. Vou desenvolver, testar, colocar em produção, até chegar ali na mão do meu cliente, né? Então, isso é o fluxo de entrega. Quando a gente começa a trabalhar com o Kanban, a gente vai para o downstream, que é, desenvolvedor, vamos ver quanto tempo você leva para entregar. Mas o upstream é o que faz você pegar a ideia de um objetivo e tangibilizar num backlog lá prático junto com o seu PO, seu gerente de produto, dentro de uma fase de planejamento do projeto, né, Adriano? Lá você está com o GP, então, tem um planejamento. Será que eu estou com o que eu vou entregar bem definido ou eu estou colocando coisas não definidas para os meus desenvolvedores? Eu vou ter perda de produtividade, né? O Caio trouxe aqui. Então, o churn é o delta entre entrantes e saídas. Eu sempre pensei que era apenas o cliente que saía. Não,
O churn, ele vai falar sobre essa rotatividade. Qual o seu nível de rotatividade ali? Claro, isso daí você vai buscar reduzir. Beleza? Então, primeiro ponto, direcionamento do time. Até aqui, gente. Dúvidas, perguntas? Show? Beleza. Continue interagindo, tá legal, tá bom. O segundo ponto que é importante, legal, a Aline já sabe do time dela que eles estão bem direcionados. Agora, Aline, me fala, será que esse time está produtivo? Isso é importante para você como gestora? Desculpa, eu estava lendo a pergunta. Se o teu time... É importante você saber se o teu time está produtivo. Sim. E como você sabe que o teu time está produzindo bem as suas entregas? Eu sou o tipo de coordenadora que faz microgerenciamento, então eu olho o ponto deles todos os dias. Não, mentira. Gente, primeiramente, né? Eu tô hoje, e aí eu vou contar muito da nossa experiência ali do dia a dia de Globo, tá? Hoje a gente utiliza o Gira, né? Como a gente tá ali baseado, pautado nos OKRs, o Gira é minha melhor ferramenta para fazer o acompanhamento desse time. Ele tá indo para o direcionamento certo. Primeiro, a gente tem sempre um acompanhamento, como eu falei, eu sou plataforma, tô sempre acompanhando com o time de produto. Pô, tô entregando. Se eu estiver entregando, ninguém vai reclamar na minha orelha. Esse é o meu primeiro nível que meu time está bem direcionado e que está realmente sendo produtivo. Se ninguém reclamar na minha orelha, já é um bom ponto. E aí a gente acompanha, voltando a falar de métricas, ali dentro do Gira a gente tem ali throughput, esqueci, lead time, cycle time, eficiência. Velocity, Gira roadmap. Tô com saudade, não tenho mais nada disso, saudade. Então, vem trabalhar com a gente na Globo, estamos contratando, inclusive, pelo amor de Deus. Então, a gente vai olhando ali se esse time realmente ele tá dentro das métricas que a gente estipulou, de entrega, de velocidade, de quantidade de coisas que a gente precisa entregar, mas mais do que isso. Lembra que eu falei agora há pouco? Se o meu produto não está reclamando. De nada adianta, muitas vezes, meu time está sendo produtivo em quantidade, entregar 40 tasks na semana, dessas 40, nada funcionar, ou não entregar nenhum valor para o meu usuário lá na ponta, para a Adri que está assistindo o Globoplay ficar caindo. Ou tá assistindo lá, a sobrinha da Adri está assistindo alguma coisa e aparecer um conteúdo adulto. Isso, para mim, é um problema. Então, eu preciso entender que tudo aquilo que foi direcionado lá no planning, no início do meu quarter, ele está sendo entregue, está gerando valor e mais do que isso. Ninguém trabalha por dinheiro, né? É só a Globo. As outras empresas, é tudo filantropia. A gente não precisa gerar dinheiro lá na ponta, né? Então, é um pouco disso. Não fala isso pro pessoal do banco. Não, o banco também não trabalha com dinheiro. E aí eu vou falar para vocês que a Aline, ela não contou a cereja do bolo aqui. Ela tá escondendo o ouro de vocês. Tô. Ela, todos os dias, ela faz uma coisa aqui dentro dessa questão de saber o quanto o time precisa ou pode entregar, olhar para as métricas do time, se o time está melhorando. Ela faz algo que se chama gestão de expectativa. O pessoal chega para ela todos os dias, Aline, mas dá para entregar mais isso? Mas dá para entregar mais aquilo? E como que ela sabe responder se dá ou não dá? Ela faz gestão de expectativa. Então ela fala, ó, o meu backlog tá desse tamanho. Na verdade, eu corto o pescoço de todo mundo. Corta o pescoço de todo mundo, só que ela é uma lady, né? Então, ela fala assim, ó, eu tenho esse backlog do meu time e você tá me pedindo mais isso. O meu time tem essa capacidade. Opa, já vamos entrar no parênteses aqui, como que eu sei a capacidade do meu time. Então, o que você quer fazer? Você quer negociar ou você quer me pagar mais um desenvolvedor? Por qual caminho a gente faz? Porque a capacidade do meu time é essa. E aí eu sei a capacidade do meu time, porque quando eu vou num fluxo de downstream, no Kanban, você consegue saber, toda semana ela sabe quanto cada um dos 6 times dela entrega de histórias e de tasks. Em 15 dias, em um mês. Com qual nível de confiança? Ela tem os dados para isso. E mais do que isso, o time sabe o quanto ele entrega. E é um ponto super importante, gente. É difícil conseguir essa maturidade, porque hoje o turnover, que é muito, né? Saiu uma pessoa, entrou outra, né? Que a gente falou de churn, tem o turnover também. É difícil a gente criar um time autogerenciável, um time que conhece a capacidade de entrega. Mas hoje eu tenho a graça e a sorte, ou eu tinha, né? Porque eu estou há 4 meses afastada por licença maternidade.
do meu time saber o quanto ele entrega. Então, a gente consegue negociar isso no dia a dia, junto com o produto, junto com o PO da outra área. Então, a Aline consegue olhar para o fluxo Kanban dela, ter a capacidade, ver que o time dela está produtivo ou improdutivo naquele momento. Ela falou, putz, tive aqui uma pessoa pediu demissão, está improdutivo nesse momento. Ela precisa contratar outra pessoa, repor para recuperar a capacidade. E aí ela consegue negociar. Ela pode ter até prometido que o time dela ia entregar alguma coisa, mas se sair uma pessoa, ela precisa bater urgente na porta e falar assim, ó, tá vendo aqui? A minha expectativa era essa, saiu uma pessoa, amigo, não tem muito por onde fugir. Quer manter essa priorização e essa ordem ou quer dar uma mexidinha? Então, a vida dela como coordenadora é essa. Quem está no papel de gerente de projeto, usa agilidade ao seu favor para manter o time produtivo. Quem está como Agile Master, Agile Coach, ou vai entrar na agilidade para conseguir ajudar os times, ajudem os times e os gestores terem essa visão e negociarem, porque também não adianta ter os dados na mão e a pessoa diz sim para tudo. Ninguém não gosta de dizer não, vai dar ruim. E não é a pessoa, não é assim, não é a Aline que está dizendo não para um cliente. Ela está pegando os dados e mostrando o fato. Se ela falar que não disser não e não mostrar os fatos, ela que vai estar mentindo para a pessoa que dá e na verdade não dá. Não, eu vou estar enganando o meu time e eu vou estar... enganando o time e o cliente dela. E aí, falando francês, eu vou estar fodendo a vida do meu time, porque ele não vai ter tempo de entregar tudo que ele precisa. Desculpa, gente. E realmente, aí daqui a pouco a galera tá trabalhando muito mais, vai estar trabalhando fora do horário e não vai estar dando conta. É insustentável. Mas para isso, todo mundo também precisa conhecer esse contexto do que dá e do que não dá. É o que o Nathan falou. Eu não tô falando não porque eu sou ruim. É porque eu tenho dado. E assim como você não diz não e você não tá, estou ferrando com uma pessoa dizendo que eu não vou entregar, não é isso. Você está falando ali os fatos e negociando com os fatos. Então, junto com o time, agora não olhando para a gestão de expectativa da demanda de fora, agora vamos mirar para o time, né? O time, ele está produtivo ou não está produtivo? A gente tem que pegar e falar, time, vamos olhar para o nosso quadro Kanban? A gente está olhando aqui que a gente consegue entregar 3 coisas por semana, mas, gente, a gente está muito travado, a gente fica parado aqui, a gente tem problema aqui. Então, quando a gente olha para o fato, a gente consegue ver os nossos problemas no time. Vamos discutir sobre eles? Então, não é você, gerente de projeto ou agilista, falando, time, vocês são improdutivos, vocês são um mau time. Não é isso, estamos juntos no mesmo barco, eu estou do mesmo lado da mesa que você, não estou do outro lado da mesa, não estou contra você. Vamos olhar para os fatos e junto nos fatos a gente vai melhorar juntos. Então, pessoal, quando a gente olha para o time, a gente precisa entender o fluxo, analisar gargalos, identificar bloqueios, olhar para as métricas, porque isso vai facilitar a nossa vida. E vamos estar conseguindo aplicar agilidade e vamos conseguir dizer assim, estamos indo para o caminho errado, vamos para o lado certo. Isso que é adaptabilidade. Começamos o dia hoje falando sobre isso. Hoje, quando você tem esse cenário em que você consegue olhar para os times nos quadros Kanban, lá no Gira, isso ajuda você a ter mais resultados, o time ser mais adaptável ou não? Ajuda? Ajuda. E quando você conversa sobre os seus resultados com a Globo e você vê esses teus times com esse fato, cada vez performando mais, como que isso justifica a agilidade para você? Faz sentido continuar a agilidade ou não? Putz, não preciso da agilidade. Tanto faz sentido que a gente continua crescendo a área, né? Então, investindo em treinamento com os times, investindo em plataforma, em ferramenta, mas mais do que isso, em aculturamento dentro da empresa, né? Foi muito engraçado, porque no ano passado eu fiquei numa imersão para coordenadores, uma semana no Rio de Janeiro, e aí a grande maioria nunca tinha ouvido falar em agilidade. E pasmem, gente, quando a gente brinca assim, a Globo é uma outra cidade, é uma fábrica de sonhos, de fato é. Porque estavam todos os coordenadores da Globo de todas as áreas, não só tecnologia. E quando a gente começou a falar sobre OKR, sobre agilidade, o como isso pode ser expandido para as outras áreas, e hoje tem área, inclusive, de televisão, de cenografia, de meio artístico, utilizando agilidade. Por quê? Garantiu redução de desperdício no dia a dia. Pode parecer besteira, mas dentro da área de elenco, de atores e assim por diante, tem muito desperdício de tempo, né? Então, foi utilizado, inclusive, o nosso agilista, que é o Vitor Patané, que hoje é nosso professor de OKR, saiu da minha área de Machine Learning para ir para a área para estúdio para rodar agilidade.
Então, é algo que a empresa viu resultado, e quando falam que agilidade é rápida e que agilidade é barata, é mentira, não é. Ela é mais cara, Ela é mais cara, mas ela entrega mais resultado do que sem utilizar. principalmente a curto prazo. Então, Isso. a gente fala muito de agilidade a curto prazo. Posso, por curiosidade, dar um exemplo do estúdio? Pode. Dentro do estúdio da Se Globo... tiver errado, eu vou te corrigir. Por favor. Mas foi o Patané que falou para mim, então daí você briga com ele. Dentro do estúdio da Globo, eles precisam de toda uma logística para estar naquele momento exato com os atores, atrizes, né? Lá dentro e conseguir ter a gravação. Então tem que estar, o camarim tem que estar pronto, o cenário tem que estar pronto, o pessoal da câmera tem que estar pronto. Então existe mais de 50 pessoas que têm que estar no exato momento para fazer aquela gravação e criar aquele sonho, né? Que vai ser passado na TV. Mas uma das grandes dores era, chega na hora, deu um problema, deu outro problema, tem que regravar, e é um desperdício muito grande. E ali que entrou muito esse planejamento com agilidade, com as pessoas, com as dependências entre as áreas, com as comunicações, com o Kanban funcionando, para que chegasse naquele exato momento e as coisas acontecessem. Então, eles aumentaram, eu não vou ter o número aqui, mas eles melhoraram muito as suas métricas de produtividade de gravação, utilizando a agilidade na própria organização dos times que tinham que chegar juntos no exato momento. E aí, mais do que isso virou meta da área de estúdio, da área de elenco. Então, hoje eles também, ainda muito de forma embrionária, começaram a utilizar OKRs para como que a gente mede se isso está funcionando, como que a gente delimita algumas metas ainda, como eu falei, muito embrionária, para que aquilo funcione e que as pessoas de fato levem a sério. Porque se for só, tipo, vamos fazer por fazer, também as áreas às vezes falam, deixa lá, não vamos. Se der tempo, a gente faz, se não der, não faz. Como passou a virar meta da área, agora todo mundo olha para isso de forma diferente. Exatamente. Dúvidas até aqui? Perguntas? Dúvidas, perguntas. Eu tenho um último tópico aqui de conteúdo para trazer para vocês, que é de como a gente justifica a agilidade por meio de uma gestão de portfólio. Então, a agilidade, a gente pode mostrar dinheiro entrando na empresa em caixa com uma antecipação de portfólio de entrega. Então, eu tenho esse último conteúdo. Mas antes disso, me contaram que soltaram lá no nosso grupo de WhatsApp da Tempo uma coisa. Soltaram. Gente, o Kanban que a gente está falando, o KSD, que é a primeira perninha de um profissional Kanban, ele ensina esse fluxo de downstream, de como você fazer a gestão produtiva de um time. E o KSI vai focar mais no upstream e gestão de múltiplos times. E quando você tem os dois treinamentos, você ganha um terceiro certificado internacional, se chama Kanban Management Professional. Você é um profissional de Kanban certificado pelo maior órgão de Kanban do mundo, que é a Kanban University. Então, acho que aqui até quem perguntou, falando, Amanda, o que precisamos de fato para começar a trabalhar com agilidade? Hoje o mercado, ele tem uma base de 80% de Scrum, que tipo, se você não tiver Scrum, você já nem compete, e o mercado ele está indo para esse viés de produtividade com o Kanban. Eu tenho mais uma coisa que eu lembrei. Jesus. A gente vai sortear hoje o nosso curso de Scrum. Cara, o financeiro fica louco. O financeiro fica louco, vulgo ele. A Milena quer matar nós dois, né? Não, eu quero matar vocês dois. Eu vou sortear hoje um curso de Scrum, que ou vai ser comigo, ou com o Natan, ou com os dois, a gente ainda não decidiu, mas vai ser no início de janeiro, tá? Um curso de 8 horas para a gente falar sobre Scrum. Essa base do Scrum para ninguém ter mais dúvida e conseguir aplicar dentro do time, com a teoria e sem o mimimi da prática, né? Porque a galera fala, eu tenho a teoria, mas eu não sei fazer a prática, então a gente vai falar da prática também. Mas, ó, o fato é, a gente está com esse treinamento de Scrum, que a Aline agora me comunicou que vai ter um sorteio. Aí a gente tem esses dois treinamentos de Kanban que vão ajudar vocês nesses pontos. E quando você compra os dois treinamentos de Kanban, você vai ganhar não só a inteligência artificial, mas também o OKR, que é o time bem direcionado. Então, a gente buscou trazer aqui exatamente o que ajuda vocês a terem sucesso como profissionais de agilidade no menor preço do mercado. É isso que a gente buscou aqui. Tá? E assim, não é querer fazer papo de vendedor, mas já fazendo, gente. Nós temos uma frente muito grande aqui na Tempo, que são os cursos B2B, ou seja, a gente atende empresa como Nestlé, Neo Energia, Vibra, que é a maior empresa de transporte de combustível, a Neo Energia... A maior do Brasil, descobri. Enfim,
a gente atende Boticário, várias empresas, e a gente trouxe isso porque é o que eles vêm nos pedindo. Como eu falei, a gente faz alocação de pessoas, a gente também tem essa questão de indicar pessoas para vagas, e é o que as empresas hoje estão buscando, né? Então, não adianta eu vir aqui oferecer outra coisa e depois vocês não vão conseguir uma alocação ou vai ganhar ali, né, um novo cargo, crescimento de carreira. Então, a gente fez isso pensando em vocês, tá? Então, só quero, acho que fechando aqui o primeiro passo de conteúdo. Queremos conteúdo, fizemos o jabá aqui, tá lá no grupo, tá o link do grupo, mas o primeiro tópico de conteúdo, para quem está começando, ou para quem precisa dar aquela cambalhota na agilidade onde está, comecem pelo básico. OKRs bem definidos, fluxo de upstream simples, nada de fazer ciência de foguete, fluxo de Kanban para entrega medindo as métricas básicas, um CFD ali, colocando data de início, data de fim, quanto tempo levou para cada etapa, você já vai conseguir ter uma excelente discussão, tá? Comecem pelo básico, porque a gente sabe que a vida no dia a dia de quem está ali com o skin de game, né, que é a pele em jogo, teu cargo está dependendo disso, façam o básico que o arroz com feijão vai garantir um bom resultado. Agora, o último tópico que eu tenho é algo mais avançado, tá, pessoal? Não é para quem está começando, então mas eu quero dar clareza até onde que vocês podem chegar com agilidade. Quando o Natan está indo para... o Natan tá como head de agilidade, está indo como executivo de planejamento estratégico do Grupo Porto Belo de 5 empresas. Por que a gente está vendo a agilidade fazendo sentido dentro da estratégia organizacional? Eu vou dar um exemplo mais lúdico aqui. Vamos pensar assim, ó, dentro da Porto Belo a gente tem lojas e a gente abre novas lojas. Então, putz, Natan, quanto tempo vocês levam para abrir uma loja? Ah, leva 180 dias, 6 meses. Mas se a gente aplicar agilidade e a gente ir de 180 dias para 120 dias, se a gente sair de 6 meses e ir para 4 meses, aí essa loja vai começar a vender e faturar, né? Então, a gente tem um tempo que ela vai levar para gerar dinheiro. Mas se a gente antecipar esse dinheiro que começa a entrar em 2 meses, na conta de quem que cai isso? Cai na conta da loja ou cai na conta da agilidade? Porque você fez com que o teu fluxo e o seu processo melhorasse. Se aplicado para outros produtos digitais que vocês estão dentro das squads, uma feature que você está falando, pô, geralmente o meu time leva 2 meses para conseguir entregar uma grande feature que dá dinheiro para a empresa. Mas se eu conseguir fazer com que o time entregue em 45 dias, aqueles 15 dias está na conta da agilidade. É assim que a gente mede a nível estratégico de portfólio. Porque a gente consegue provar que se a gente trabalhar melhor, a gente dá dinheiro. Quanto de dinheiro dá, tem que fazer a conta por dentro do produto. Então, no nível estratégico, a gente faz a conta de produto e a gente fala, gente, final do ano, a agilidade está dando aqui 10, 15, 20, 30 milhões de resultado para a empresa. Essa grana paga essas pessoas de agilidade. Tá vendo como está fazendo sentido? Então, essa questão que a gente está trazendo aqui são meios de falar que a agilidade se justifica dentro das empresas. Seja por entrega do produto correto, antes do que o cliente quer, seja o OKR ali, seja pela produtividade do time. Pô, eu tenho um time, os times ágeis custam aí de 1 a 2 milhões por ano. Se você aumentar 30% de performance sobre 2 milhões, você está falando que você está economizando 600 mil de um outro time ou de aumentar esse time. Que a gente tem que trazer esse número para a mesa. Senão as pessoas acham que a agilidade é a cultura. Ah, não está dando resultado, mas você levou o time do ponto A para o ponto B. E aí eu vou falar que isso daqui é uma sacada de carreira. Quando você consegue contar, e é difícil, eu entrevisto muita gente para agilidade, seja para Tempo ou seja para Porto Belo dentro do meu time. Gente, nem metade das pessoas conseguem contar como eles pegaram o contexto, o time, no ponto A e levaram para o ponto B. Se ele não consegue contar para a carreira dele, imagine para dentro da empresa e a credibilidade da agilidade. E se ele está contando aquilo dentro da empresa, ele ou vai ser reconhecido na carreira dele dentro da empresa, porque, pô, tá dando dinheiro, né? Pô, deixa eu reconhecer aqui a Renata, o Antônio, o Caio, deixa eu reconhecer esses profissionais que estão dentro da minha empresa, eu consigo mostrar com um número. Ou, se a empresa não reconhecer, você vai fazer uma entrevista lá com o Natan, com a Aline, e vai falar, gente, olha aqui, ó o meu resultado. Eu sou um atacante de um time de futebol que faz gol todo jogo. E aí, você me paga mais para eu ir para o teu time, né? É isso que vocês têm que pensar quando vocês estão na carreira de agilidade, tá bom?
Então, vocês são agentes de transformação que estão dentro das empresas para melhorar a vida dentro dessas empresas e mostrar o resultado de vocês. Se vocês não estão melhorando a vida das empresas com relação ao dinheiro, ou, não, ou estão fazendo e não estão, a gente brinca, tem que cacarejar, tem que falar, né? Você não vai ser reconhecido sobre isso, né? Então, isso faz a diferença entre os profissionais. Como que tá vindo os profissionais para você, Aline? Quando você olha agilidade, entrevista esses profissionais dentro da Tempo, que dica que você dá para essas pessoas aí, para a gente ir para uma reta final? É que eu tava respondendo, o pessoal que tava me pedindo o link de pagamento. Tá, depois que a gente deu a campanha da Black Friday, ninguém tá ouvindo, tá todo mundo mandando mensagem para a Aline, porque tá apitando aqui o grupo e o pessoal, né? E vocês cagaram porque eu falei, né? Não. Pergunta de novo, vai. Tô perguntando de novo. Então a gente está falando que o profissional de agilidade ele tem que se justificar e eles têm que mostrar o seu resultado. Então, o que eu tô te provocando nas entrevistas que você faz, o quanto que você valoriza esses profissionais que estão conseguindo fazer a diferença nos seus contextos, né? Tanto quando a gente entrevista para Tempo, quando você entrevista para Globo, e além de como que você vê esses profissionais que estão dando resultado, que outras dicas você dá para os profissionais que querem crescer na carreira de agilidade? Cara, assim, ó, eu como professora, a Amanda tá aqui, trabalhou comigo, eu sou bem chata com isso e eu sou professora há muito tempo. Primeiro ponto, gente, não parem de estudar. Eu falo isso para todo mundo que eu entrevisto, Ah, é tá? verdade. E eu entrevisto gente pra cacete todo dia, o Nathan sabe disso. Não pare de estudar. Segundo ponto, não tenha medo de perguntar. Cara, a Rô, muita gente que já conhece, ela trabalha hoje a coordenadora de agilidade na Natura, e eu comecei trabalhando com ela, ela sempre falou assim, meu Deus, eu nunca vi alguém perguntar tanto quanto a Aline. A Aline pergunta sem parar. E eu continuo perguntando. Mas mais do que isso, gente, não vou ficar falando aqui de certificação, porque senão vai parecer que eu enviesei todo o caminho, né? Mas é realmente entender o problema, é aprofundar naquele problema e estar sempre buscando a solução, buscando inovação. E isso está sempre muito próximo ali do estudar, né? Então, continue estudando, entenda a problemática, busque uma, duas, três soluções, entenda que a empresa muitas vezes tem um caminho, você buscou outro, mas não deixe de olhar para aquela solução também que você trouxe, que a empresa está buscando, mas busque sempre trazer o melhor resultado dentro daquilo que é a expectativa do teu usuário, do teu cliente. Então, eu tenho buscado muito isso, mas mais do que isso, estude. Estude. Estou com a Rosana, na Natura ela me indicou vocês. Ah, maravilhosa, a Rosana é ótima. Aprendi muito com a Rô, inclusive. E, pessoal, eu vou pedir para vocês prepararem as perguntas, que a gente está fechando. Eu quero trocar uma coisa com vocês aqui, que é muito pessoal, tá? Mas preparem as perguntas, porque daí a gente responde as perguntas e daí a gente vai encerrar aqui o nosso... A gente vai fazer o sorteio. Vamos fazer o sorteio e encerrar. Prepare as perguntas. Mas eu queria trocar algo muito particular aqui, que eu e a Aline, a gente traz como filosofia de vida, e cada vez que eu tenho mais certeza disso. Pô, Nathan, você já está como executivo da Porto Belo, como que você aprende hoje? Hoje eu fui visitar uma pessoa de outra empresa e liguei para ele ontem e falei, cara, posso ir aí na tua empresa? E eu tenho esse desafio, você me ensina. Cara, baixei a orelhinha e fui lá aprender. E ele ficou 3 horas me ensinando e desenhando e tudo mais. Não é porque a gente chegou onde a gente está que a gente não pode se dar ao luxo de deixar de aprender. Então, dentro da nossa vida, a gente sempre vai ter isso, independente do nosso patamar. E uma das grandes reflexões que me trouxe isso, e que eu dei mais valor para isso, porque sempre eu e a Aline, a gente sempre dedicou muito para estudar e a gente nunca parou de aprender. Mas é assim, qual que é a diferença de uma pessoa que ganha R$ 1.000 para uma pessoa que ganha R$ 5.000? Qual que é a diferença de uma de 5.000 para que ganha 10? Uma de 10 para que ganha R$ 100.000? É o conhecimento que ela tem. Porque se você pegar a grosso modo, o que aquela pessoa ela conhece para, seja fazer uma entrevista, ou ela é um empresário, ou ela consegue fazer melhores investimentos com o dinheiro que ela ganha, no sentido de, pô, vou lá na XP Investimento e vou ter uma melhor estratégia de investimento, seja com ações ou com fundos de investimento, independente do que for. O que muda entre as pessoas é o que elas conhecem. Então, essa reflexão me traz aquela formiga, né,
de nunca parar de aprender e ter isso no dia a dia, tá bom? Então, essa era a minha reflexão. Perguntas, pessoal? Aqui. A Adri tá com a Adri, mãozinha levanta a mão. levantada. Pergunta aí Eu só pra gente. quero acrescentar aqui que ambas as falas me trouxeram ótimas reflexões, tá? Eu concordo super que estudar, se atualizar e revisitar os temas. E aí, de testemunho aqui, né? Eu estou muito feliz de ter conseguido participar. De fato, estou num desafio muito grande, mas o quanto relembrar coisas básicas já me trouxeram aqui insights para poder amanhã cedo já pensar em planos de ação ali com os meus times, né? Que seja ali o beabá, o básico mesmo, e sim, estudar e revisitar os temas sempre que necessário. E aí também, dependendo do contexto no qual a gente está, realmente não deixar de beber dessa fonte, que não seja na empresa, mas que seja em canais como esse aqui da Tempo, né? Acho que é super importante a gente estar se atualizando, estudando e realmente calçando essa chinela aí da humildade quando a gente precisar aprender alguma coisa nova. Obrigada, gente. Imagina, Adri, obrigada pelo teu depoimento. E assim, né, gente? Sempre tem alguém que tá mais avançado que a gente. Então, por que não aprender o melhor, né? E Aprenda tá com tudo quem já bem. trilhou, né? Exatamente. Para que eu vou sofrer sozinha, sendo que alguém já trilhou aquilo, já sabe os pormenores de toda a ação, né? Perfeito. Então, isso é ótimo. Temos duas perguntas. Deixa eu responder a Amanda aqui. É possível trabalhar em mais de um lugar ao mesmo tempo com agilidade e de casa? O que eu digo para vocês? Eu já acompanhei muitas pessoas com a rotina dupla de trabalho. Não dá para dizer que é impossível fazer isso. Então, eu já vi pessoas fazendo, até trabalhando para o exterior, que tinha fuso horário diferente, trabalhando em 2 lugares. Mas o que eu digo para vocês? Insano. Quem faz isso tem que ter um plano para entrar e um plano para sair. Porque isso cobra um nível de saúde e de esforço mental muito grande. Se você não tiver o plano para sair, o teu plano para sair vai ser o hospital. Então, já acompanhei assim, mais de uma dezena de pessoas e o cenário é igual para todas. Então, ou que estavam com 2 trabalhos, ou que estavam com, tipo, pô, tô trabalhando 16, 18 horas por dia para atender uma expectativa da minha empresa. Gente, é insano. Priorizem a qualidade de vida. Não tem dinheiro que pague depois uma insanidade mental. Então, esse é o meu ponto. Putz, Natan, eu quero fazer um pé de meia aqui para fazer um negócio, eu quero fazer isso 6 meses, daí eu escolho um ou outro. Cara, é administrável. Cara, gente que passa de 6 meses fazendo isso, a gente acompanhou eu e a Aline, assim, pessoas muito próximas fazendo. Cobra. Tá bom? E dá para trabalhar de casa? Sim, dá para trabalhar de casa. Dá para trabalhar de casa e tudo, mas a conta chega, tá? Cuidado. Não, mas dá para trabalhar de casa em um emprego só, tá? Claro Tanto em um emprego quanto em 2 ali, né? Mas só cuidado com a saúde mesmo, pessoal, é prioridade. Quem tem filho ainda mais que nem a Amanda tem 2. Amanda tem 2 também, né? A gente tem 3. É isso aí. Adilson, concurso de Scrum, consigo implementar agilidade em um nível de time? Eu vou deixar essa pergunta para a Aline, porque ela tem um histórico de vida, mas seja breve, por favor. Prometo que eu vou ser. Sim, vou te contar bem rápido. Aqui, ó, tem gente que está aqui comigo há bastante tempo, já ouviu essa história. Quando eu saí da sala de aula, aqui de Curitiba, e fui para São Paulo, eu nem fiz curso, tá, Adilson? Eu tinha um professor, que era o Natan, já era agilista, e ele fez eu estudar pelo menos umas 1.400.000 vezes o Scrum Guide. Para quem não sabe, ele tem 12 páginas, então ele é bem de boa, bem tranquilo. E o livro do Shooterland, também li umas 400 vezes. E todo dia o Natan tomava de mim. Então, mentoria, né? Uma mentoria, a gente fazia um exercício e tal. E foi aí que eu comecei a trabalhar com o Scrum, como Scrum Master Júnior na época, lá na Telefônica. Trabalhei lá, foi lá que eu conheci a Rô, inclusive. Trabalhei lá e depois segui o meu trilho. Então, sim, é possível. Mas antes disso, a Aline, ela estudou, já tinha um pouquinho de base Scrum, não tão profunda que nem aqui, para atuar como agilista, e ela trabalhava em uma escola, e ela começou a aplicar na sua rotina do dia a dia essa escola. Eu já tive agilista que trabalhava em administração, de indústria, e aplicava no seu dia a dia, e agilista que era
supervisor comercial da Calunga, loja Calunga, né, de materiais, e fazia ali suas reuniões, aplicava o Scrum básico ali. Então, dentro do seu contexto, você consegue aplicar o Scrum básico, já ter os seus primeiros resultados, e aí depois conseguir também vender isso. Então, todo mundo que tem um ambiente, que tem entregas e que tem desafios de comunicação, de expectativas versus as entregas, dá para aplicar em uma maneira um pouco mais básica, tá? É possível só com o conhecimento de agilidade conseguir um emprego, ou seja, sem a experiência, como faz? Marcelo, eu sempre recomendo tentar pegar no contexto, quem está em transição de carreira, fazer o que nem essas pessoas, a Aline fez e outras pessoas fizeram. Começa a aplicar no seu próprio contexto, depois você vai para... já tem uma pré-experiência. Putz, Nathan, não estou trabalhando, quero entrar na carreira de agilidade. É um pouquinho mais difícil? É um pouquinho mais difícil, mas acreditem e façam boas conexões dentro de empresas para conseguir cavar essa vaguinha ali, falando, ó, estou estudando, tenho vontade, tenho potencial. Muito mais vale uma pessoa que está começando com muita força de vontade e potencial do que aquela pessoa que já está há 5 anos aplicando o Scrum sem ter resultado. Essa é a minha filosofia e dá para vender muito bem isso dentro das empresas, tá? Vamos para o sorteio, Aline, para a gente finalizar? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Então, vamos. Eu não sei fazer sorteio nisso aí. Vai você. Vamos fazer Gente, o não é porque a sorteio pessoa aqui. está trabalhando com tecnologia. Consegue fazer tudo. Deixa eu puxar aqui a lista só um pouquinho, pessoal. Ó, a Aline é um depoimento. É difícil, mas consegui fazer a transição de carreira. Gente, fiquem aqui que a gente vai fazer o sorteio. Prometo que vai ser jogo bem rápido, Do tá? treinamento de Scrum. Do treinamento de Scrum. Na minha mente está aquela musiquinha de fundo lá do Roda Roda do Silvio Santos. Muito bom. Não sou, não. Quem sabe faz ao vivo, muita calma nessa hora, gente. Processo. Pessoal, a gente está pegando todos os inscritos, não só os presentes, mas vamos sortear apenas para os presentes, né? Sim. Justo? Justo. Então, eu vou pegar aqui um sorteador online, vou compartilhar a tela. Aqui do sorteio. Me digam se alguém puder abrir o microfone e me dizer se Tá começando a Está na aparecer. tela, sim. está na tela. Opa, algo aconteceu. Algo aconteceu. A gente vai pegar aqui e fazer um sorteio de nomes. Nomes e listas. A gente vai colar aqui todos os nomes, então vou passar por todos os nomes aqui, ó, devagarzinho. Isso daqui é todo mundo que se inscreveu. E a gente vai sortear. Essa é a hora que todo mundo fala assim, PlayStation, PlayStation. Vamos lá. Quebra de linha. Vamos sortear quem ganhou aqui um PlayStation? Não, um treinamento. A Andressa. A Andressa acho que não está. A Andressa não lembro. está. Me ajudem, pessoal. Andressa, se Não tiver... tá, não tá. Próximo. Antes que ela entre, vai lá, próximo. Antes que ela entra. Próximo, então. Salvar, sortear sem repetir o resultado. Tananana. Sorteando. Também não tá. Também não está. Amor, não é Perdeu a chance. Já valendo. A Ju tá empolgadaça aí. Vamos Sou lá. eu, gente. Sou eu. Precisa sortear, não. Sou eu. Elisete. Também não está. Gente. Não, mas tudo bem. Tem 70 pessoas.
A gente vai aqui, vai dar certo. Tainá, Também não está. Juliana Alves, o próximo. Marcelo. Marcelo tá aqui, ó. Marcelo tá aqui, ganhou. Olha só. Parabéns, Marcelo. Calma, mas só tem um Parabéns. tempo para se manifestar, não tem? Porque vai que ele não tá assistindo. Vai que ele já saiu. Marcelo, Vai você que vai ele já saiu. Ah, Ele tá aqui, ó. Ah, ele Uhul. saiu. Tá bom, tem que dar um oi pra gente em 5 segundos. 3. Né, ele ele tá interagindo aqui no chat. Ele tá interagindo no chat. Tá no chat. É, já falou. Ó. Não, só vale se ligar Aí, a câmera, se manifestar É. aquela doida, né? Muito bom. Ô, Ju, Marcelo, fala assim, ó. amanhã- Fala assim, meu sobrenome é Marcelo. Então sou eu. É, sobre isso. Marcelo, amanhã a Parabéns. Milena já entra em contato contigo para passar informações sobre o curso, tá? Pessoal, foi um baita de um prazer estar aqui com vocês. Marcelo, eu vou pedir para você colocar teu WhatsApp aqui no chat, ou me mandar no particular, que acho que é até mais fácil, tá? Obrigada pelo tempo de vocês, obrigada aí pela disponibilidade. Desculpem as brincadeiras, foi um prazer mais uma vez estar aqui. Semana que vem temos outro webinar, acho que o Nata vai falar sobre VMO. Fala VMO e essa questão do portfólio estratégico, né? Esse tema um pouquinho mais avançado ali, eles estão todos convidados para a semana que vem. Legal. Não deixem de assistir, de seguir a gente ali nas redes sociais, que vai ter promoção de Tempo Friday toda santa semana. E, de novo, não percam, quem ainda não tem certificação, aproveite essa última oportunidade do ano e certifiquem-se ainda esse ano. Ó, Legal. Marcela conterrânea aqui do Paraná. Aline, vou lembrar lá da minha saudade dos giras, tá? Gravei aqui. Depois eu te Muito bom. Se vocês quiserem depois bater um papo, gente, ficou com dúvida, quer trocar uma ideia, faz igual a Amanda aí, bateu, me mandou uma mensagem, vai marcar um papo comigo para a gente tirar dúvidas aí também. Fiquem muito à vontade, estamos aí para isso. Lembrando, estamos com vagas, tá? Estamos contratando para Agile Coach, estamos contratando para gerente de projeto e estamos contratando para UX também, todos com E foco para em se inscrever nas vagas, manda um oi ali no nosso grupo que a gente vai disponibilizar para vocês. Pode falar Tá com bom. qualquer dos contatos da Tempo que eles direcionam aqui pra gente. Pra tá? gente, tá bom? Combinado. Não é venda, é Obrigada. vaga mesmo, tá bom? Prometo. Legal. Tá bom. Obrigada. Valeu, Obrigada, gente. gente. Foi ótimo. Tchau, tchau. Viu? Prazer revê-los. Fica com Deus, gente. Prazer.